É isso aí, minha gente. Então, a partir da obra Sedução da Imaginação Terminal, uma análise das práticas discursivas do fundamentalismo norte-americano, do fundamentalismo americano, de autoria de Alexandre de Carvalho Castro, a gente está batendo um papo sobre o discurso de fundamentalistas cristãos norte-americanos na perspectiva desse autor, obviamente. Na nossa playlist, lá no canal Roberlan Julião, Palavra Simples, na nossa playlist com o nome desse livro, A Sedução da Imaginação Terminal, a gente tem esses capítulos aqui comentados, inclusive por vocês, do nosso encontro anterior, em que a gente bate um papo, principalmente a partir do primeiro tópico, sobre a temática da repetição sistemática. E aí a gente até chegou a discutir aqui, não sei se vocês lembram, sobre o dilema da gente de falar sobre o que os antigos compreenderam das escrituras sagradas e da revelação e o que a gente tem hoje no chão de fábrica que a gente pisa. Vou pegar uma coisa simples. Igreja no primeiro século é igreja, uma igreja. E aí o que acontece? Existem vários cristãos. Então, embora hajam várias igrejas locais, existe o quê? Os cristãos, ponto. Só que não são cristãos como hoje a gente tem o batista, o assembleano, o pentecostal, o neopentecostal, né, isso, aquilo. Não, eram cristãos. É claro que haviam cristianismos, cada um com a sua perspectiva. Até que a coisa vai se afunilando, de modo que a gente tem de vários bispos, depois o bispo de Roma, e aí o bispo de Roma tem proeminência em relação aos demais, aí a gente tem a liderança um pouco mais centralizada, e aí daqui a pouco a gente tem os cismas, né, que tem a igreja ortodoxa, tem a igreja protestante, e aí a gente tem hoje o que a gente tem aqui. E a gente chegou ao ponto que agora a gente tem as denominações evangélicas, e além das denominações evangélicas, a gente tem o nome das igrejas com CNPJ, em que a gente é obrigado, por exemplo, se a Mariana quiser fundar uma igreja hoje, se ela quiser formalizar, ela vai ter que criar um nome, né? E aí nessa brincadeira, qual nome? Porque que nome a gente pode ter agora, né? Tanto nome de igreja, mas olha só, é um contexto que os primeiros cristãos lá não tinham como hoje. Então, percebe? Peguei só a questão de nome de igreja para verificar, né? A gente tem, por exemplo, nomes, tem até um e-mail, já deve ter mais ou menos uns 20 anos esse e-mail, falando sobre uma lista de nomes esquisitos de igreja, né? O nome que eu lembro é a Igreja do Pastor Sassá. E a então outra. Manda para mim essa lista. Então tá legal. A outra, Jesus vem e você fica. Então, por exemplo, há uma necessidade de se criar nomes, né? Porque se não criar o nome, como é que você vai registrar a igreja, o CNPJ, essas coisas todinhas? Então, só para ter uma ideia, peguei só isso. Mas tem uma série de situações, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, inclusive, a questão do adultério virtual. Então, imagina a situação. Uma pessoa manda nudes para outra pessoa casada. É adultério ou não é adultério? Tá dando para entender? Então, é um negócio que não existia. Então, se a gente for observar essa situação, né, por exemplo, será que a nossa teologia ela está dialogando com esse tempo? Ela pisa no chão dessa fábrica? Mas até que ponto a gente pode, né, dialogar com esse tempo sem deixar de ser uma teologia cristã? Só que até que ponto a gente está sendo cristão se a gente só fica repetindo os enunciados de outros teólogos, quando no passado eles produziram, e no presente a gente só repete. Então esse é o dilema, né, que foi o que a gente discutiu na semana passada. E antes da gente ir para o segundo ponto, ainda dentro, né, da semana passada, o que a gente bateu um papo, e quem depois quiser dar uma olhada é só ver aquele vídeo anterior. Mas Mariana marcou algumas coisas em 2 páginas mais ou menos, não é isso? Foi na 11 e na 12. Então fala com a gente na página 11, o que houve lá?
É que, assim, basicamente o que o senhor acabou de dizer agora, marquei aqui na página 11. O que nos interessa é asseverar que tais teólogos, embora até apropriados para estudos da história da teologia, não viabilizam a reflexão acerca das problemáticas brasileiras, não operacionalizam o debate a respeito do sentido atual da fé cristã. A reprodução católica dessas teologias sistemáticas, portanto, constitui-se num problema substantivo para a Igreja Evangélica Brasileira. No caso, assim, eu percebo mais ou menos a falta de teólogos brasileiros, né, na questão de passar para nós, para a nossa realidade mesmo, né, para a realidade brasileira mesmo. Percebi alguns que falam mais não de uma realidade no geral, de pessoas mais carentes, mais pobres, que precisa ter uma linguagem mais acessível, né? Eu vejo, assim, eu tenho alguns livros, muito poucos até, que, assim, eu que tenho, assim, estudo, gosto de ler, algumas vezes eu não entendo. Imagina Imagina, uma se pessoa você que que é tem mais acadêmica estudo. de teologia, imagina o Isso, leigo da igreja. exatamente. Exatamente. E acaba que não fica, infelizmente, não fica só na questão dos livros. Eu já fui em igrejas que o cara tá falando, eu não entendia, porque tem aquela necessidade do falar bonito, do falar difícil, né? Então tá pouco mesmo incluso na realidade hoje do nosso país, né? Que é de pessoas mais carentes mesmo, né, com mais dificuldade de entender algumas coisas. Eu acho que não precisa ser tudo tão difícil de se entender, não precisa se falar tão bonito, tão rebuscado assim, para que alcance as pessoas. Aí ele continua assim: o problema é esse, entretanto, que não se circunscreve à esfera meramente cronológica, como se a data de uma publicação, avaliada por um olhar reducionista, desse conta da atualidade De uma discussão. atualidade de uma discussão. Isso porque verifica-se que muitos autores, ainda que contemporâneos, não conseguem olhar com a retina de hoje contra a rotina de ontem. Se ninguém estiver atento, alguém poderá ser até capaz de substituir esquema oitocentistas por outro muito mais antiquados, né? Então tem esse lado também que, se a gente não prestar atenção, acaba que a gente só repete aquilo que a gente escuta, que a gente mesmo às vezes nem entende. Eu já vi muito isso, a pessoa ela repete aquilo que ela ouviu, mas ela mesma não tem entendimento daquilo que ela está dizendo. E o finalzinho aqui. É claro que eu sei que a viabilidade econômica e eventual do financiamento externo em dólar aconselha a tradução de obras estadunidenses, com terminologias já literalmente usadas. Aí ele coloca o USA, né? Dos Estados Unidos, ao invés de incentivar a produção autóctone. Mas também sei que os manuais teológicos das organizações Tabajara reforçam o domínio dos colonizadores sobre as consequências cativas e que a mediocridade serelepe e faceira é feia e dura de roer. Então a questão é essa. Eu vejo que algumas editoras elas dão mais prioridade a escritores norte-americanos do que brasileiros mesmo, né, que estão mais inseridos aqui na nossa realidade. Eu acho que faz muita falta isso, assim, escritores brasileiros inseridos na realidade de hoje, que não é mais a realidade da maioria de classe média alta, da baixa para baixo mesmo. E eu vi que ele colocou muito assim, teologia, e aí, entre parênteses, da repetição sistemática. É justamente isso, você repetir somente. Não tem nada novo, não se cria nada novo, né? Marquei outros negócios também, mas aí vai ficar só eu, né? Vamos seguir. Bem, mas é que como o Leonardo já vai para o segundo capítulo, então digamos que de repente eu estivesse entrevistando dois palestrantes e um estivesse tratando de um tema e o outro de outro tema. Então, para a gente fechar, dá para a gente escutar a Mariana um pouquinho, Leonardo? Dá, com certeza. Então tá beleza. Continua o que você sublinhou. Leonardo, você tinha que estar na frente mesmo, né? Tinha que ser tu, né? Gracinha. Página 12 ou 13? Aqui agora na página 15, que eu marquei aqui. Sim. Há meios de controle que limitam o que pode ser dito de verdadeiro
e o que pode ser dito de razoável. A palavra autônoma se metamorfoseia em palavra autômata. Se alguém apresenta ideias novas, sofre uma espécie de bloqueio. Seus textos correm o risco de não serem escolhidos pelas editoras. Seu discurso pode não ser considerado pela cátedra. Os sentinelas do status quo asseverariam: esse tal não é da área, teologia não é especialidade dele. E fica aí contando historinha, tipo, pelo que eu entendi aqui, aqueles que tentam falar de uma maneira mais simples e mais acessível para que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, elas não têm muita oportunidade, né? Porque como se não tivesse ali no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Tem que ser aquela coisa mais rebuscada de fazer, né? E aí essas pessoas que às vezes o acesso é muito limitado, né? A questão de teologia, a questão de livros de teologia, estudos, essas ficam sem ter como fazer. Né? E E você aqui ele me diz isso lembrou uma coisa, claro. né? Perdão de te cortar, mas você me lembrou uma coisa que a gente observa, é como se houvesse uma sociedade do discurso, ou seja, só aquele grupo pode falar, né? Isso. Hoje em dia se fala muito sobre quem tem lugar de fala, né? Então, aquela coisa que homem não pode falar sobre mulher, negro não pode falar sobre branco, branco não pode falar sobre negro, né? Uma coisa mais ou menos assim. E trazendo para o nosso contexto aqui, parece que existe uma sociedade do discurso e quem não pertence àquele grupo ali não pode falar. Só que o problema é que quem decide, quem pertence àquele grupo, é a própria comunidade que controla o discurso. Aí, de certa forma, é como se o discurso teológico fosse uma presa de um determinado grupo. Pelo menos parece que ele critica isso pelo fato de que se você está um pouco mais à direita, se você está um pouco mais à esquerda dessa levada, você já é meio que desqualificado. É como, por exemplo, você fosse aquela pessoa que não vão lhe dar o microfone, não vão lhe dar as oportunidades. Se existem, como ele falou de cátedra aqui, existem disciplinas a ser dadas, aí de alguma forma vão arrumar um jeito de dizer que você não tem condições, né? Sim. Às vezes, de repente, os seus alunos vão perceber que você tem. Só que como você não reza na cartilha de quem decide, quem pode lecionar, Exatamente. então, Exatamente. aí nessa situação, não interessa, até porque os alunos não sabem pensar. Nós pensamos por ele, nós estamos aqui para lhe proteger, certo? Então, nessa questão, a crítica que, pelo menos, a gente observa que ele faz é o fato de que, assim, isso na parte acadêmica, como na parte, por exemplo, se for pensar eclesiástica, vai ter aquela questão de aquele irmão que nunca vai ter oportunidade. Né? E se ele tiver oportunidade, fulano, ó, cuidado, regula aí, você botou fulano, bota ele para domingo de manhã, 6h30 da manhã, né? Exatamente. Entende? E 6h30 da manhã de domingo for lotado, bota ele para segunda-feira no culto de 7 horas da manhã. Uma coisa mais ou menos assim, nunca domingo à noite. E se de repente, né, é uma questão denominacional, olha, não nomeie esse cara para comissão nenhuma, né? Então, quando ele for pegar o microfone para falar na assembleia, você fica ligado, tenta cortar, diz que ele está fora de ordem, acontece alguma coisa. Então, pelo menos o que ele critica é o fato de que, assim, vai ter gente que vai achar, como eu falei no nosso encontro passado, sobre as críticas que o livro dele recebe, né, do professor Alan Might e do professor Solano Portela, de que parece que ele está meio que na neurose, na paranoia, está fazendo ilações, está viajando, aquela coisa todinha. Mas, assim, em relação a isso que ele está falando, eu acabo participando da neurose dele, porque parece que isso realmente acontece. Né? E aí é onde entra o problema que você acabou de observar, que assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que a gente não tem um discurso diferenciado, contextualizado, com cheiro de Brasil, pisando no chão de fábrica, porque os teólogos eles não são capazes de fazer isso, ou porque os que são capazes de fazer isso não são acolhidos na sociedade do discurso?
Perdão. Exatamente. Não, e ainda tem a outra questão de assim que, infelizmente, eu já vi que até deixam esse cara, né, essa pessoa, ela falar no culto de domingo à noite, mas assim que ele termina, Vem o corrigindo. pastor vai lá e corrige, né? Eu acho que esse foi assim o pior de tudo. Vai lá e corrige com o cara ainda ali do lado, né? E de repente o cara ele só falou a mesma coisa de uma forma diferente. Entendi. E eu acho que é só isso, professor, por enquanto. O que você sublinhou até a página 15. Tá tranquilo? Até a página Esgotou? 15. Então, Esgotou. beleza. E aí agora, o Leonardo, em relação ao segundo tópico, que trata das condições sociais da produção de discurso, o que você sublinhou aí e anotou para compartilhar com a gente? Sim, eu não cheguei a sublinhar, igual aconteceu com Mariana. É porque o eu sou primeiro uma aluna capítulo. exemplar, né? E humilde, e humilde, e humilde. E humilde. Então, resume o que você leu, Leonardo. Então, assim, pegando aqui, tem um parágrafo aqui, é na página 29, que até deu um salto, né? 29. Mas, nesse sentido, uma hermenêutica reducionista tradicional, conforme o que já foi exposto até agora, se mostra insuficiente para dar conta do significado das práticas discursivas de founders ministros, pois pode tender a dar mais peso às características individuais de quem escreve o texto do que aos efeitos da conjuntura ideológica. É preciso, portanto, superar a mediação da psicologização das particularidades do sujeito individual, de um lado escritor e um teólogo específico, de um historiador inconsequente em prol de uma visão onde o plano social venha a sobressair. Senão, ao invés de se considerar a formação ideológica do discurso, tudo será reduzido ao nível das meras circunstâncias individuais de um dado autor. Isso aqui foi até marcado pela Cristiane, que ela estava falando que tinha feito essas marcações aqui, mas ele faz essa crítica, né? Essa crítica a uma ideia muito, muito particular, acho que do autor, né? E ele fala o seguinte... De um determinado grupo. Por exemplo, perdão te cortar, é que, assim, o que ele fala, que a gente precisa ter também cuidado, lembra um pouco a fala da Mariana agora há pouco. O que acontece é que a gente se detém no cara que está escrevendo ou no cara que está falando. Só que, se você perceber, o que faz com que a teologia sistemática seja da repetição sistemática, ou o que faz, né, com que haja essa prática discursiva, não é algo apenas de um autor, de um escritor, de um teólogo, mas parece que é um discurso que, de certa forma, se você quiser fazer parte daquele âmbito, você vai falar aquilo. É como, por exemplo, não sei se vocês lembram quando a gente era adolescente, que se você não dançasse conforme aquela música, você não se enturmava. Então você tinha que rir de coisa que às vezes você achava idiota, né? Você tinha que zoar um cara que você não achava que ele merecia ser zoado. Ou então você devia colocar um tipo de calça jeans, né? Porque senão você fica muito esquisito se não colocar. A calça era esquisita, mas você ia se sentir esquisito se botasse uma calça que não era esquisita. Então, o que acontece, né, é que parece, por exemplo, nessa questão, que a gente muitas vezes olha, fulano disse, Beltrano disse, mas aí é onde vem a crítica dele. Se você pegar vários autores, que são os autores que ele critica, que acabam, mesmo sendo autores do século XX, acaba dizendo coisas do século XIX ou do século XVIII, uma coisa mais ou menos assim. Daí onde fica a confusão. Parece que foi Mariana que escreveu, mas não foi bem a Mariana que escreveu, porque a ideia dela é muito parecida com a do Leonardo, que é muito parecida com a do Roberlan, até porque se a Mariana escrever diferente, ela não vai ser uma de nós. Mas vai, continua. Não, sim, a ideia é superarmos isso, irmos além, né? Dessa análise basicamente do escritor, do autor, e entendermos esse discurso que meio que alinha todo mundo, né? No mesmo pensamento. Aí,
se isso não for superado, ou se nós não conseguimos identificar isso, vamos ficar sempre realmente batendo na mesma tecla, né? Aí o mundo evolui, as pessoas elas têm necessidade de acordo com a região onde vivem, mas o discurso sempre será o mesmo. Exatamente. E nesse caso, né, assim, não sei se você viu alguma outra coisa para falar sobre esse tópico, que é importante a gente pensar, né, que assim, Deus ele se revela, mas a leitura do que Deus mostra tem muito a ver com o ambiente em que a gente está, né, e a perspectiva que a gente tem. É como, por exemplo, Deus falou no primeiro século, falou na Idade Média, falou no Iluminismo, Deus falou no século XX, está falando agora no século XXI, mas agora a mentalidade, desde lá, né, do Novo Testamento para cá, desde lá do primeiro século até hoje, olha o quanto a mentalidade mudou. A gente experimentou né, Renascimento, a gente experimentou Iluminismo, a gente experimentou Reforma Protestante, a gente experimentou Revolução Francesa, Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra, né? A gente enfrentou uma série de situações e agora a gente está enfrentando uma pandemia de coronavírus. Eu nunca imaginei que eu viveria uma pandemia, né? Endemia, epidemia, surto, vai lá. Agora, a pandemia parece coisa de filme. Então, aí, por exemplo, observa bem, hoje nós já não somos mais o que éramos ano passado e ano que vem não seremos mais como hoje, por causa de uma marca na história da humanidade que a gente está vivendo aqui, né? Se a pandemia ela vem da China, se ela é uma invenção, se ela é uma guerra biológica, o que é eu não sei. Eu sei que tem gente ficando nervosa, gente ansiosa, gente, por exemplo, desempregada, gente com fome, né? Covidão, corrupção, polícia federal, né? Polícia indo na casa de governador. Então, eu sei de um negócio. O mundo mudou, né? Então, por exemplo, tem países que já estão começando a boicotar a China, porque tem gente achando que a coisa não foi bem acidente, que o vírus mesmo não é o culpado real da situação. Então, por exemplo, você olha para tudo isso, olha como é que a configuração, né, do mundo mudou. E aí, como é que eu vou vir com um discurso, né, por exemplo, da Inglaterra de 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Como é que eu vou, por exemplo, falar para o povo da favela de um Deus europeu, né, de um país frio, de um lugar onde até o crente não deve nem ir ao teatro, né? Como é que eu vou dialogar com as pessoas do nosso tempo hoje? Então, é um tipo de situação que a gente tem que pensar. Só que, em contrapartida, o risco que a gente corre de, por não querer ser repetitivo, de repente, não reproduzir mais um discurso cristão. Aí é que está também a questão. Porque precisamos ser contextualizados, mas precisamos ser bíblicos. Precisamos ser contemporâneos, mas precisamos ser cristãos. E aí onde vem a questão do desafio, onde tem autores que criticam o Alexandre Castro por isso, porque fala assim, quer ser moderno? Então vai tirar o que da teologia sistemática? Já que os autores são repetitivos, porque eles recorrem às escrituras. É mais ou menos aí onde ele é criticado, né? E a Mariana chega a bater na tecla que a questão toda não é nem tanto na essência, mas no formato. Parece que o que acontece com a gente, principalmente hoje, é que é como se a gente estivesse indo para o futuro do passado, né? E é como se estivesse fazendo com que o passado estivesse presente. É meio que a volta dos que não foram, né? Então, nessa situação, né, em que a gente, por exemplo, precisa ter esse cuidado, pelo menos é o que eu acho, né? Que eu não vi necessariamente o Alexandre Castro propor uma saída. Parece que ele propôs um problema. E o pessoal que vive na repetição sistemática, ou que discorda do que ele chama de repetição sistemática, entende que assim, vamos continuar do jeito que está. Ele entende que isso é um problema. Os outros entendem que isso é obediência à palavra, né? E nós estamos aqui discutindo, já que assim, nós somos a nova geração
de pensadores de teologia que vai comunicar a teologia para a igreja, como disse a Mariana agora há pouco. Mas eu não sei se você tem mais alguma anotação ou algum resumo sobre esse assunto para a gente, antes de fechar, né, propor alguma coisa. Não, sim, sobre a questão da teologia sistemática, é que, assim, eu realmente entendo o ponto de vista dele, e eu também não gosto dessa repetição. Eu sou um pouco crítico realmente a algumas tradições e costumes antigos, né, em igrejas tradicionais. No caso, a gente está falando aqui das batistas, né, da Igreja Batista. Sim. Eu, da Assembleia, também vejo isso na Assembleia de Deus tradicionais, por exemplo, aonde eu congrego também. E só que quando eu estava falando na outra aula sobre a teologia sistemática, a minha referência é mais ou menos dentro dos preceitos fundamentais, digamos assim, do que seria a teologia sistemática no cristianismo, né, falando de cristologia, falando de pneumatologia, falando de algumas questões que elas foram surgindo ao longo da história, né, nos concílios e nas interpretações mesmo de grandes teólogos da Bíblia, que hoje eu acredito que, assim, são coisas que realmente não tem como mudar. Por exemplo, a pessoa de Cristo, por exemplo, né, ou então a doutrina do Espírito Santo, essas coisas que eu vejo que se enquadra mais dentro da questão de teologia sistemática. Já outras questões que envolvem a participação dos pastores, dos cristãos, em contexto social, como, por exemplo, nós vimos aí a questão do racismo, o homossexual, violência contra a mulher, nisso eu acredito que a igreja já tem se engajado muito mais, entendeu? E combatido muito mais certo tipo de preconceito. Não é o ideal, eu entendo que ele até faz uma crítica realmente que muitas pessoas muitas igrejas ainda não se engajaram nesse tipo de combate, né? Mas eu acredito que já mudou muita coisa e tem mudado. Agora, se formos falar de um contexto geral, não somente dentro dos batistas, aí outras linhas, né, de evangelho já têm pensado outras coisas. Na linha editorial, concordo que realmente, falando de editora, é difícil ver algo diferente. Mas pessoas, assim, pastores, líderes, né, com as nomenclaturas que tem por aí, já têm dito outras coisas, já têm falado outras coisas, né, não totalmente fora da Bíblia ou não fora da Bíblia, mas algo um pouco diferente do convencional. Né? Isso dá para a gente perceber por causa da internet, né? A internet hoje dá essa condição de poder a Deus, hoje pesquisar a gente muita tem a coisa, ler ferramenta da algumas coisas internet, e né? tomar conhecimento de outras. Estou entendendo. Assim, a gente observa, né, que tem várias situações, né? Por exemplo... A internet ajuda muito a essas pessoas, né, que não tem muita voz. E embora, né, a gente sabe que o nosso Senado está discutindo a questão das fake news, né? E nessa questão de fake news há uma discussão até que ponto as fake news são realmente fake news, né? Ou será que não seria fake news dizer que a opinião contraditória é que é fake news? Então, porque é aquele caso, né? Você está mentindo, mas quem diz que você está mentindo? Quem se incomoda com o seu discurso, né? Ou quem está falando a verdade? Então, é um dilema, né? Que tanto que Google, Twitter e Facebook se posicionaram. Olha, eu nunca vi isso na história, né? Google, Twitter e Facebook se posicionaram contrários à posição do Senado brasileiro. Olha a que ponto nós chegamos, né? Então, diante de uma situação dessa, nós, por exemplo, vamos observar que, querendo ou não, nós temos uma influência muito grande do contexto teológico norte-americano. Então, assim, parece que o que vem dos Estados Unidos, no que se refere à teologia, estou falando no aspecto denominacional. No aspecto teológico, é muito comum o pessoal recorrer à literatura de alemães, né? Ou até mesmo de italianos, alguma coisa do tipo. Mas italianos, alemães, franceses, alguma coisa assim. Mas, geralmente, no ambiente igreja, é muito comum
norte-americano. É muito comum isso daí. Né? Tanto que, se você beber muito em água europeia, você acaba sendo meio que visto como um liberal, né, no contexto denominacional, que lida muito com norte-americano. E aí, nesse caso, a gente vai observar que na linha psicológica, né, do norte-americano, parece muito uma linha de psicologia comportamental, né? Uma coisa mais assim, aquele manual, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. É uma coisa meio McDonald's, né? Uma produção tipo Henry Ford. Então, entende? Aí, trazendo isso para o nosso contexto de teologia, é meio que assim, você prepara uma cartilha, né? Ensina o beabá para o crente, ele reproduz aquilo ali, mesmo sem refletir sobre o que está produzindo. E aí por exemplo, se você for pensar um pouco fora da caixa, você acaba sendo herege, né? Só que ainda tem uma outra situação, né? Que digamos, a gente corre o risco de passar a ideia de que sempre foi assim. E não é verdade. Né? Por exemplo, os norte-americanos, eles não são os fundadores, digamos assim, da teologia protestante, eles não são os fundadores do cristianismo, eles não são os fundadores, né, do calvinismo, eles não são os fundadores de um monte de coisa. Só que no nosso dia a dia, a gente geralmente se reporta muito a coisas relacionadas a eles. E aí, a gente tem uma dívida muito grande, por quê? Porque boa parte do nosso trabalho foi muito influenciado por eles aqui no Brasil. Né? Então, a gente teve lá atrás, né, o protestantismo de imigração, que não deu muito certo. Né? Os católicos venceram, e aí, né, a gente podia estar sendo, né, igual suecos, holandeses, né, e tal, mas fazer o quê? Então, deu ruim. Aí depois veio o quê? O protestantismo de missão, né, quando os estrangeiros vieram para cá, para o Brasil, para retomar a sua vida, né, seguir a sua vida, aquela coisa todinha. E nessa situação vieram os norte-americanos. E aí eles plantaram as igrejas, as denominações, aquela coisa todinha e tudo tal, sendo que quando eles vieram para cá, eles já não estavam mais, principalmente no contexto dos batistas, eles não estavam naquela postura de querer um lugar ao sol como eles saíram da Inglaterra. Eles já estavam naquela situação de que, olha, meio que, olha, isso aqui é a verdade. E aí, nessa situação, hoje, praticamente, você só está dentro da verdade se você estiver repetindo aquilo ali. Não que não haja verdade. A pergunta é o seguinte, tá legal, como é que eu posso fazer para eu chegar à conclusão de que isso é a verdade? E aí eu lembro de quando a gente era pequeno, que falava assim, pode isso? Não. Por que não? Por que não? Né? Por que não? Então, isso é bonitinho quando a gente é criança, mas hoje em dia não é mais. Então, a gente verifica que tem todas essas situações e seria importante, né, que a gente parasse para analisar por que a gente pensa como pensa, por que a igreja é como é, por que a denominação é como é, por que os evangélicos são como são e por que a gente bebe tanto em águas norte-americanas quando, por exemplo, a teologia não começou com os norte-americanos, a vida cristã não começou com os norte-americanos, né? O protestantismo não começou com os norte-americanos, o cristianismo não começou com os norte-americanos. Eles têm muito para passar para nós, mas nós também temos muito para passar para eles, e existe muito mais de revelação do que os livros de teologia sistemática, seja dos ingleses ou dos norte-americanos, podem passar para nós. A gente tem mais ou menos, se eu não me engano, acho que uns 3 minutos para terminar. E eu queria saber, né, das considerações finais, Mariana e Leonardo, antes da gente encerrar esse nosso encontro aqui. Mariana. Muito obrigada. Eu entendo assim que hoje em dia até aqueles que tentam falar um pouco mais além daquilo que a gente está acostumado a ouvir, eles são muito criticados ainda dentro do meio cristão mesmo, né? Dentro do meio batista. Se você pegar
hoje em dia um pastor que fala um pouco mais além, né, ou fala um pouco diferente daquilo que está acostumado a ser reproduzido por aí, eles são duramente criticados por aqueles que são ditos mais antigos ou mais intelectuais, enfim. E tem a questão também da gente saber filtrar muita coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem muitos teólogos, muitos livros, assim, nessa parte de livros mesmo, né? Nós temos um acesso à internet, ao YouTube, Facebook, mas hoje todo mundo é meio que especialista em alguma coisa, então tudo tem que ser filtradíssimo, né? Hoje em dia nós temos muitos teólogos, políticos e pedagogos e filósofos e Facebook, Twitter, que é uma coisa absurda. Então, tem a falta, né, da coisa dos mais sérios, de produzir algo sério, e tem o excesso daqueles... Tem o excesso daqueles que a gente fica, às vezes, meio putz. Então, tudo tem que ser muito bem analisado e filtrado para que a gente também não cometa os mesmos erros, já que está repetindo, em vez de repetir sempre que todo mundo repete, a gente repetir aquilo que está errado. Né? Então, tem agora, essa questão também. Leonardo tem mais ou menos uns 30, 40 segundos para fazer a consideração. Tranquilo. Não, assim, eu senti já na pele essa reação, né, de você levar algo diferente. Uma vez eu estava numa aula no estudo dos professores lá na igreja, então como eu tinha feito uma pesquisa fora do universo ali do pensamento, da nossa igreja, foi uma coisa assim que chocou um pouco, né, mas como eu falei, era só visões de pessoas diferentes, né, com linhas diferentes, né, dentro de escatologia, principalmente, que é uma coisa que eu não concordo muito dentro da minha denominação. Que é uma só. Exatamente. E só que no nosso caso, como apesar dos fundadores lá, né, os missionários serem europeus, eles tiveram uma influência muito grande dos Estados Unidos. Então aqui o meio pentecostal, né, da Igreja Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é muito forte também, essa influência da teologia norte-americana. Mas é aquilo. Como eu também entendo que a igreja tem uma visão, se eu receber esse tipo de... Sabe que já acabou os 30 segundos, né? Mas continua. Se eu receber esse tipo de resistência, eu tenho que entender e, aos poucos, fazendo com que entendam, sei lá, né? Eu não vou deixar também de pensar como eu acredito que eu tenho que pensar, porque a minha ideia é de que, realmente, essa coisa de você entregar pronto e dizer é assim, e não dar a oportunidade da pessoa pensar, a gente impede o crescimento. Então vai, conclua, Leonardo. Não, sim. Então, eu já uma vez conversando com você agora tem 40 minutos para concluir, mas eu espero que não precise. Vai. Então, aí eu tinha comentado isso, eu acho que nem tinha entrado no seminário ainda, né? Eu tinha identificado isso, falei, poxa, isso às vezes impede a pessoa de parar e pensar e realmente buscar o amadurecimento cristão, né? O desenvolvimento ali intelectual, o conhecimento bíblico, porque ela não pensa, ela só reproduz. Repete. Né? Infelizmente, é o que acontece. A gente vê cristãos assim que eles até seguem bem os protocolos, mas se nós formos enxergar o comportamento, ele é ainda muito infantil, né? Assim, em questões de como posso dizer, maturidade cristã, né? Ainda está no leitinho ainda, porque nunca aprendeu a querer, sei lá, desenvolver o próprio pensamento, a estudar, a ler, a pesquisar. Então, assim, nesse sentido, eu acho que realmente é muito prejudicial, mas não tem como deixar de, eu, no caso, como estou estudando também, né, deixar de buscar esse conhecimento e compartilhar com as pessoas o máximo que eu puder. Estou entendendo. Então, assim, isso quer dizer que encerrou? Sim. Tranquilo. Mariana já esgotou já, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, nós vamos fechar aqui, né? Oi. Só para... Não, você tem 40 minutos, vai lá, pô. Não, é uma dúvida em relação da questão editorial. Quando nós falamos dos teólogos da libertação, por exemplo, que isso aí é mais voltado para a questão católica, né? Sim. Isso aí, a crítica dele ela faz muito mais sentido. Aí já não sei muito bem. Só na questão dos batistas, né? Dentro de uma ideia dos batistas, ou a crítica dele em relação às editoras é de um modo geral, das editoras de uma forma geral.
Porque os teólogos da libertação, eles meio que saem um pouco dessa caixa aí, ou não? De certa forma, ele faz uma crítica principal à teologia sistemática. E a teologia sistemática num aspecto de manualística, de manuais, né? Então, é como se assim, se você quer falar sobre Deus, igreja, e assim de acordo com o tema que você tem. Ele pega tanto as igrejas tradicionais quanto as pentecostais, e neopentecostais eu não sei porque geralmente os neopentecostais vão usar ou teologia sistemática pentecostal, ou vão usar várias teologias sistemáticas, ou o fundador da igreja que vai dizer o que é o que e sabe lá Deus o que vai ler, né? Então aí eu não sei, né? Mas, por exemplo, no contexto pentecostal, ele chega a criticar até o Stanley Horton, da CPAD. Então, assim, porque, embora o Stanley ele pegue um viés mais carismático, mas ainda assim, nos outros temas, ele é bastante parecido com as teologias sistemáticas de cunho mais tradicional das igrejas tradicionais, digamos assim. E no caso, a teologia da libertação, eu entendo que assim ela acaba saindo disso daí, porque a perspectiva da teologia da libertação, assim como da parte da missão integral, eu sou leigo no assunto, né? Então não dá para eu falar muito bem, mas a teologia da libertação e a teologia da missão integral são umas perspectivas mais recentes, e a matriz filosófica não pega o caminho da metafísica como se dá praticamente com a teologia sistemática que a gente conhece. Por exemplo, a gente tem muito aquela questão de falar sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural, o que Platão chamaria de mundo das ideias, né? Aquilo que está na noosfera, né? Na esfera da mente. Então, é como se assim, a gente está indo lá num certo lugar, digamos assim, e a gente faz afirmações de lá, do que acontece lá, e quem está aqui não tem muito o que discutir, porque ninguém está lá, né? Então, a gente está discutindo num plano metafísico, digamos assim. No contexto de teologia da libertação e teologia da missão integral, a gente está muito mais discutindo aqui. Então, assim, eu não percebo a crítica dele essa perspectiva, não percebo essa crítica dele nesse aspecto, mas eu vejo que a crítica que ele faz, embora pareça que assim, ele pega muito mais no pé do fundamentalismo calvinista norte-americano. E é claro que assim, ele chega a juntar os dois, fundamentalismo e calvinismo. Nisso, por exemplo, vai ter calvinista que vai criticá-lo, né? E fundamentalista acho que nem vai lê-lo. Mas, assim, nesse caso, assim, eu não vou atribuir fundamentalismo nem ao teólogo da missão integral, nem ao teólogo da libertação, até porque esses dois tipos de teologia vão ser duramente criticados pelo fundamentalismo, só para perceber que já é uma diferença. Se é criticado, né? Vão ser duramente criticados pelo fundamentalismo. Eu desconfio que pelo calvinista também, pelo teólogo calvinista também, porque vão dizer, inclusive, que esses teólogos são marxistas e não necessariamente teólogos, né? Embora, obviamente, assim, toda teologia ela vai acabar dialogando com a filosofia, com alguma escola da filosofia. Não tem como não dialogar com a filosofia, porque, embora a teologia
ela lide com a revelação, mas ela tenta lidar com a revelação por meio da razão. E ela vai racionalizando as coisas, se assim, por exemplo, eu não tenho como falar de Deus sem racionalizar, porque Deus está num outro plano. Entende? Eu não tenho como discutir duas naturezas de Jesus sem racionalizar, porque eu não tenho como apalpar essas duas naturezas. Eu conheço a natureza humana, e olhe lá. Eu não conheço a natureza divina. Então, ou seja, a teologia ela vai recorrer à filosofia, né, para preparar, para elaborar, para desenvolver, né, um dogma no aspecto católico, né, um postulado da fé, alguma coisa do tipo. E, de certa forma, a teologia da libertação e a teologia da missão integral também faz. Só que eles não recorrem a questões, pelo menos na minha percepção, a questões platônicas ou aristotélicas. Entende? E, como eu disse, por exemplo, parece que eles navegam mais em questões na praia de Marx, Nietzsche, e por aí, assim por diante. E nisso, assim, esses dois aí, sabe que, assim, no caso, tipo Alcione, ou ela ou eu. Se você bebeu alguma coisa de Marx ou de Nietzsche, você sabe que boa parte, né, dos protestantes vão cair de madeira em cima de você, e sem dó, né? Não tem pra onde correr, não tem como. Eu sou do raciocínio que, para nós, como pensadores, a gente precisa aprender a navegar em muitos mares, a gente precisa aprender a pedalar em muitos solos, né? Você hoje está no asfalto, amanhã você está na lama, depois da manhã está no paralelepípedo, né? No saibro, na areia, ou seja, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas sem aquela pretensão, né, de fla-flu, né? Quem está com a verdade, quem está com a razão, né? Aquela coisa, por exemplo, tipo esquerda e direita, coxinha e mortadela, né? Gado ou esquerdopata. Então, esses negócios assim, vocês podem reparar que, assim, até mesmo nos grupos de WhatsApp, inclusive até do nosso seminário mesmo, quando alguém pega alguma coisa de uma linha, geralmente dá problema, né? O outro fica, já percebi também. Tá dando para entender? Então, ou seja, digamos, nós, como pensadores, a gente precisa aprender a lidar com o contraditório, porque ele faz parte da vida. Por mais que a gente não goste da dialética, né? Faz parte da vida. Tem a tese, tem a antítese, e a gente vai ter que fazer a síntese, não tem para onde correr. Lembrando da música Índios, né, do Legião Urbana, o futuro não é mais como era antigamente. Não tem para onde correr. Por exemplo, até não isso que eu estou fazendo. Arrumando briga com a professora por causa da teoria da evolução. Isso é muito feio. Gente, é aquele caso. Não vou muito longe. Por exemplo, primeiro que assim, alguém aqui. Não, mas eu estou falando de mim mesmo. Fui eu. Tem problema não. Podia ser você ou o Leonardo, tanto faz. Por exemplo, a gente vai ouvir para compreender. E não quer dizer que a gente vai concordar. Você vai ouvir e vai para compreender. Você pode até questionar para compreender. Você pode até apresentar contraditório para compreender. E não necessariamente ficar assim, mas se isso for verdade, eu perdi a minha fé. Então isso não pode ser verdade. Não. Tudo bem. Conte-me um pouco sobre a sua perspectiva da realidade. Pronto. E aí eu vou ouvir. Né? Assim eu vou conversar com um candomblessista, assim eu vou conversar com um adventista, assim eu vou conversar com um ateu, assim eu vou conversar com um testemunho de Jeová. E o fato de eu respeitar não quer dizer que eu concorde. Então, o problema é que a gente mistura concordar com respeitar. Né? Você entende? Então, desculpa essa volta toda para falar sobre teologia da missão integral e a questão da teologia da libertação, e assim, mas parece que ele não tá, que Alexandre Castro não está criticando essas duas teologias. Parece que a crítica dele é a teologia que ele chama da repetição sistemática. Parece que a crise dele é com essa, porque é essa teologia que é convertida em doutrina nas nossas igrejas. Nós chamamos de doutrina.
Só que o que a gente chama de doutrina é uma produção teológica ao longo dos séculos da história da igreja. Ou seja, a coisa não veio assim, Deus chegou e soprou e veio para a gente. Não foi isso que aconteceu. Nós, seres humanos, tentando harmonizar fé e razão, principalmente pelo contato com a filosofia grega. Então, a gente tinha que ter uma lógica para isso. A gente não podia entrar na contradição. Então, a gente foi tentando harmonizar a fé com a razão. A razão, a luz, né, do nascimento da filosofia no que tange a pensamento ocidental, né, a partir dos pré-socráticos. Então, a gente, de certa forma, veio que assim, vamos tentar fazer isso caber na nossa cabeça, fazer a realidade caber no nosso discurso. E aí, nisso, a gente... O que tinha naquela época? Aquela filosofia. Hoje, a gente tem uma gama de filosofias. E aí, a teologia, ela acaba fazendo o quê? Poxa, ela vai racionalizar a experiência de fé. Ela parte do pressuposto de que esse conhecimento é dado. Mas como a gente compreende esse conhecimento que vem? Racionalizando. E a gente vai racionalizar como? De acordo com a filosofia que a gente digere, que faz parte do nosso dia a dia. Então, é uma coisa mais ou menos assim. E no caso, né, por exemplo, da teologia sistemática, não a teologia sistemática proposta por Alessandro Rocha, que ele fala de uma teologia sistemática no horizonte pós-moderno, em que ele pressupõe uma mediação cultural contemporânea. Mas eu lembrei disso agora, como você falou. Isso, então. Mas a teologia sistemática que a gente usa é uma teologia sistemática mediada pela metafísica. Então, aí é que está a diferença. A gente meio que, mesmo sem admitir, a gente navega nas águas de Platão. Então, nesse caso, né, assim, não que a gente creia na defesa de Platão em relação à divindade, a Jesus e tal, não é isso. Mas o modo de lidar com a fé e com o sobrenatural é meio que assim, a gente vai lá no mundo das ideias, né, analogamente falando. E aí, nesse caso, assim, seria importante que a gente olhasse para isso com um certo carinho, com um certo cuidado, porque nós, quando pregamos, quando nós lecionamos na escola bíblica, é como se nós estivéssemos desenhando Deus para as pessoas. É como se nós estivéssemos mostrando o mundo espiritual tal qual ele é e não tal qual nós compreendemos para as pessoas. E é importante observar isso. Deus não é o que eu estou mostrando para vocês. Deus é quem é. O Deus que eu mostro para vocês é o Deus que eu compreendo. Entende? É como, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés, Deus tem costas. Só que o Deus de quem Jesus fala em João é espírito. E espírito não tem costas. Entende? Então você, por exemplo, vai perceber o Deus de quem Davi fala é o Deus que está sentado no trono. O Deus de quem Salomão fala em sua oração na dedicação do templo é o Deus que nem o céu dos céus podem contê-lo. Ou seja, Deus não cabe no céu. Como é que ele está no trono? Como é que Deus tem pé se ele é espírito? Ele tem olho? Ué, ele tem globo ocular? Entende? Então, ou seja, nós usamos linguagens antropomórficas para falar de alguém que, assim, é o totalmente outro. E se ele é o totalmente outro, ele não cabe na nossa cabeça. E se ele cabe na nossa cabeça, ele não é Deus em si, mas é Deus para nós. E aí onde o teólogo Paul Tillich, criticado por muitos, ele fala que Deus é símbolo de Deus. Ou seja, existe o totalmente outro, além da nossa compreensão, que se revelou a nós. E nós compreendemos de acordo com a nossa capacidade de interpretação. E de acordo com a nossa capacidade de interpretação, a gente redigiu o texto sagrado. E foi redigido de uma forma que o escritor pudesse compreender e o leitor desse escritor, no seu tempo, pudesse compreender. E nós que estamos em outro tempo, temos que recorrer à exegese, a hermenêutica, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática, a teologia prática. Olha quanta coisa a gente tem que fazer para poder lidar com outro tempo e uma outra região. Olha como o grego é escrito.
Agora, pensa no grego koiné, que nem é usado mais. Olha como o hebraico é escrito. E pensa no hebraico bíblico, que não se usa mais, né? Então, o que a gente tem de hebraico, na maioria dos textos, tem os sinais maçoréticos, certo? Então, aí a gente olha, por exemplo... Ai, não lembra, gente. Aí, sem falar que ainda tem a questão, o hebraico é escrito ao contrário. Aí a revelação se dá lá na Palestina. Até hoje lá é diferente daqui. Então, a cultura hoje lá é diferente daqui. E bota 2.000 anos, bota 3.000 anos, bota 4.000 anos. Aí, se você quiser interpretar aquela realidade lá com a mentalidade denominacionalista norte-americana, de um cristianismo eurocêntrico, oriundo da reforma protestante na Europa, né? Uma Europa que vem do catolicismo romano, da Igreja de Roma, do Bispo de Roma, né? Quando, por exemplo, a coisa não começa na Itália, a coisa começa na Palestina, no mestre lá que pisava nos chãos da Galileia. Então, é muita coisa. Aí o que acontece? Aí uma pessoa chega, né, e vem e fala com uma maior tranquilidade, com um ar professoral, como se ela soubesse tudo de Deus, como se ela soubesse tudo da fé, porque ela tem postulados decorados na cabeça. Gente, Deus não pode ser aquele conjunto de enunciados. E o mundo espiritual é muito maior do que o discurso teológico. E aí é nessa hora que, por exemplo, eu posso não concordar com tudo do Alexandre Castro, mas eu sou obrigado a concordar com ele que, assim, gente, a realidade espiritual é muito maior do que o discurso. E o que a gente vai dizer para o nosso ambiente, né? Onde, por exemplo, a gente tem aí, como você falou, racismo, machismo, o antirracismo, que para mim parece racismo também, tá entendendo? Né? O antifascismo, que apoia fascismo, que tem nome de democracia, né? Então a gente tem uma mídia imparcial que tem lado, e aí você olha para as situações todas, como é que você lida com a fé nesse tempo em que os crentes, em vez de pregarem o evangelho, a salvação e a transformação de vida para as pessoas na internet, estão brigando por causa de esquerda e direita? Então, ou seja, como é que você prepara um discurso teológico para o dia de hoje? Como é que você prepara um discurso teológico para o chão brasileiro, onde índios e negros foram violentados de todas as formas pelo branco cristão, que veio trazer a salvação para cá e levou o ouro para lá? Como é que você fala para essa gente aqui? Como é que você fala para um pessoal que vive à mercê de tudo, né? Antigamente, o medo da gente era o capital norte-americano. Hoje parece que o capital forte é o capital chinês. Então, aí você, por exemplo, em contrapartida, antes havia o medo, né, da revolução do proletariado, né, ocupar o Brasil. Hoje se fala de marxismo cultural, né? Agora a gente está vivendo, né, a extrema direita. Olha quanta coisa se fala por aí, e enquanto isso, né, homens e mulheres criados à imagem de Deus, cada vez mais isolados, sozinhos, enfermos, né, servindo de massa de manobra para políticos que dizem que querem me defender, né? Às vezes massa de manobra de líderes religiosos com seu projeto político pessoal, às vezes numa igreja em que os irmãos estão mais preocupados em manter a sua igrejinha do que viver uma transformação de vida e ajudar as pessoas do bairro e da comunidade a virem para Cristo, né? Não interessa se a igreja vai minguar, mas tem que ser do jeito que eu quero. E se o pastor se meter com a gente acaba com ele, né? Ou ele morre, ou ele sai, né? Ou a gente bota uma piriguete para ele cair. E se ele não gostar do negócio, a gente bota um marombado, não sei, mas a gente derruba esse miserável. Então, o que acontece? Dadas essas situações, eu não sei se dá para perceber que, assim, Jesus é a resposta. Mas qual é a pergunta? Podemos ir embora? Podemos. Show. Tá Valeu, bom, minha gente? Então, Show. Então, podemos fechar? Podemos. Então, tá legal, minha gente. Até semana que vem, né? Vocês preferem terça ou quinta? Bom, eu como uma boa dona de casa em quarentena, terça, quinta, domingo, sábado. E você, Leonardo? Acho que terça-feira para mim é melhor. Então, fechou.
terça-feira, a gente vai estar conversando sobre o terceiro tópico, que é... Desculpa, gente, espera aí. A gente vai estar falando sobre o terceiro tópico, que é a ficção de uma facção, o mito da continuidade histórica. Se alguém tiver com dificuldade para ler esse capítulo, é só acessar o meu canal no YouTube, Roberlan Julião, palavra simples, porque o vídeo está lá, eu gravei hoje, e aí dá para lavar louça, varrer a casa, dirigir, enquanto vai... Como é que adivinhou, gente? A minha voz de Cid Moreira. Como é que adivinhou que a pessoa estava arrumando casa e ouvindo, gente? Então, tá bom? Então, como diria o filósofo William Bonner, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.